Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Só um instante, deixa eu subir um pouquinho mais a letra do ar-condicionado. Agora melhorou. Meus amados, nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, dessarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os que são de fora, e de nada venhais a precisar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito essa ordenança tua, Senhor, de andarmos em santidade, em amor uns pelos outros e também em dignidade, Senhor. Que o Senhor possa ministrar essa palavra aos nossos corações. Eu sou tremendamente falha, pecadora, mas pelas misericórdias vivas do Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, Senhor, para entregar a tua palavra, ser canal da tua multiforme graça. Que o Senhor venha falar conosco hoje de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o desejo do nosso coração é despertá-los para o fato de que a vida cristã requer um andar contínuo de crescimento, maturidade e testemunho digno da vocação a que fomos chamados. E essa vocação é a vocação de ser santos, ou seja, separados para Deus. Quando a gente fala de santos, nós estamos falando do ponto de vista bíblico, que é aquele que foi separado para o serviço de Deus. Aliás, a palavra santo significa exatamente isso, separado. No texto lido, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, fundada por ele em sua segunda viagem missionária, para exortá-la quanto à pureza moral, ao amor fraternal e à diligência no trabalho diário. Aqui encontramos a ideia central deste texto. O que motivou o apóstolo a escrever aqueles irmãos foi o fato de que muitos ali, desconsolados pela perda de seus entes queridos, por alguns andarem também desordenadamente ociosos e outros, por sua vez, ainda se sentiam tentados a voltar aos antigos vícios e práticas pecaminosas da velha vida. Paulo, em seu zelo apostólico, como pai espiritual daquela comunidade, resolve enviar uma carta de consolação e também de exortação àquela igreja, chamando-a a andar
numa marcha sincronizada com o Cristo. O apóstolo inúmeras vezes associa ou compara a vida cristã a uma caminhada. Ele diz: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, que não andeis como também andam os gentios, andai em amor, andai como filhos da luz. Assim o cristão, ele precisa acertar o passo, andar em sincronia com o Senhor, e esse deve ser também o nosso alvo. Toda caminhada, seja física ou espiritual, começa com o primeiro passo. A vida cristã começa com um passo de fé, que conduz a uma caminhada de fé que só termina quando atravessarmos a fronteira da eternidade, para estarmos para sempre com o Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, diz o apóstolo. O conceito de caminhada também sugere progressão. Quem caminha não permanece no mesmo lugar. Caminhar também requer esforço, e Deus prometeu nos ajudar, sustentar e fortalecer. Fácil não é. No entanto, é preciso nos certificar se verdadeiramente estamos andando na luz, pois o adversário está sempre à espreita, preparando armadilhas para os nossos pés. Às vezes essas armadilhas são tão sutis que não percebemos. Em João 12:35, Jesus diz: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Aqui, para evitar os tropeços, Paulo descreve 3 maneiras segundo as quais o cristão deve andar para acertar o passo com Cristo. Primeira maneira: andar em santidade. Não era fácil para os novos cristãos viverem uma vida de santidade. O ambiente moral do Império Romano era absolutamente promíscuo, as práticas sexuais impuras eram consideradas totalmente normais e toleráveis dentro daquela sociedade. Hoje percebemos algo semelhante na sociedade em que vivemos. Contudo, o cristão em Jesus, ou seja, o crente em Jesus, cristão só pode ser em Jesus, precisa compreender que, embora ainda esteja no mundo, não faz mais parte dele. Por isso, Paulo apresenta 4 motivações pelas quais devemos andar em santidade e não nos deixar dominar pela impureza. Primeira motivação: devemos andar em santidade para agradar a Deus. Agradar a Deus deve ser a maior motivação da vida cristã, e não é simplesmente fazer a sua vontade, mas é fazê-la com inteireza de coração, com alegria. Segunda motivação: devemos andar em santidade para obedecer ao Senhor. A instrução aqui é clara: que vos abstenhais da prostituição. Em outras palavras, que sejais santos, separados das demais práticas. Santo, repito, significa separado para Deus. No texto em questão, Paulo está falando em relação à pureza sexual. Ao longo de toda a Bíblia, Deus adverte seu povo quanto ao perigo do sexo fora do padrão dele. Desde o princípio, ele instituiu o casamento como uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Claro que nós estamos falando aqui para cristãos, para crentes em Jesus, cuja única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Amém? Não estamos querendo fazer nenhum tipo de crítica a esse ou aquele costume que é adotado lá fora. Lá fora tudo é permitido. Essa união entre um homem e uma mulher é tão sublime que o Senhor resolveu usá-la como uma analogia de sua união com o seu povo. Por isso, o casamento, do ponto de vista de Deus, é uma aliança, é um pacto que só a morte pode desfazer. Claro que há exceções, e a Bíblia fala dessas exceções, mas nós não vamos entrar no mérito dessa questão hoje. A admoestação do Senhor é tão séria com relação a isso, que ele diz que se alguém olhar, que se olhar para alguém com intenção impura, já adulterou
com essa pessoa. Olha que coisa tremenda. Terceira motivação: devemos andar em santidade para glorificar a Deus. Os que conhecem e pertencem a Deus têm o dever de glorificá-lo neste mundo. Glorificar é adorar. E foi precisamente para isto que fomos alcançados pela graça de Deus. O versículo 4 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nosso corpo é santuário de Deus e deve ser usado de maneira a honrá-lo. Se aprendermos a glorificar a Deus com o nosso corpo, será possível glorificá-lo também na comunhão dos santos, que é o seu corpo, a igreja. O profeta Abacuque, ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A quarta motivação é que devemos andar em santidade para sermos poupados do julgamento de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, por isso disciplina seus filhos quando pecam. Qual pai que não corrige, não disciplina o filho quando ele erra? Colhemos o que semeamos através do nosso corpo. A eleição não nos isenta da obediência, muito pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade de acatar as ordens de Deus. Desprezar as instruções de Deus é o mesmo que atrair para si o seu julgamento e entristecer o Espírito Santo. Há muitos cristãos pagando um alto preço por causa da falta de um andar em santidade. Eles atraem para si dor, tormento, porque expõem o santuário de Deus, que é o corpo do crente, à impureza. A segunda maneira pela qual devemos andar é andar em amor uns pelos outros. Olha que coisa interessante. Aqui o apóstolo Paulo volta à exortação recorrente em todo o Novo Testamento. O amor com que devemos amar uns aos outros. Ele enfatiza a necessidade dos seus leitores progredirem no exercício do amor fraternal. Note que a natureza determina a ação. Os cristãos amam porque têm a natureza de Deus e Deus é amor. De que maneira Deus faz com que o nosso amor cresça? Colocando-nos em circunstâncias adversas que nos obriguem a exercitar o amor. Amar quem é agradável e simpático é muito fácil, mas o amor requerido aqui é o amor gracioso, é o amor incondicional, sacrificial, com o qual o próprio Deus nos amou, apesar de nós, ao ponto de entregar seu único filho por amor de nós. As dificuldades que temos uns para com os outros são oportunidades concedidas por Deus para exercitarmos esse amor. O amor fraternal é chamado de oxigênio do corpo de Cristo. E a terceira maneira de se andar é o andar em dignidade. Como tem sido difícil andar das três maneiras no tempo de hoje. Tudo favorece que saiamos do caminho, que saiamos da estrada, que peguemos atalhos. Não há atalho para a santificação. Precisamos seguir em frente na força que o Senhor supre. Andar em dignidade. A ênfase aqui é quanto ao testemunho do cristão no dia a dia. A grande preocupação de Paulo era que os cristãos de Tessalônica trabalhassem honestamente, que tivessem honradez ao empenhar a palavra, que não usassem de meios ilícitos para conseguir isso ou aquilo. Por estarem desocupados e ociosos, acabavam se intrometendo na vida dos outros. Mente vazia é sempre oficina do diabo. Por estarem desocupados e ociosos, viviam falando da vida dos outros, fazendo o que não devia. De certa maneira, estavam imitando o proceder dos gregos, que desprezavam o trabalho manual, que ficava por conta dos escravos. Isso começou a acontecer por causa de alguns fanáticos que interpretavam erroneamente as Escrituras quanto à segunda vinda do Cristo. Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Eles resolveram cruzar os braços, parar de trabalhar e esperar a volta do Senhor, vivendo exclusivamente da caridade dos demais irmãos, que muitas vezes não tinham o suficiente nem para sustentar as suas próprias famílias. Paulo diz:
a esses ociosos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso faz lembrar um pensamento que eu li certa vez, não me lembro a autoria, que diz o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. A Nova Versão Internacional da Bíblia traduz assim o versículo 11: esforcem-se para cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. A gente tem visto hoje uma tendência no meio da igreja de muitos que se aproveitam das situações, outros que têm dois pesos e duas medidas, uma maneira de agir e falar dentro da igreja e outra lá fora. Não é bom que as coisas sejam assim, até porque aquele que foi regenerado não tem mais vida secular e vida espiritual, ele tem vida transformada pelo Espírito de Deus aonde quer que ele esteja, nos negócios, na família, em casa, na vizinhança, por onde ele passar. As pessoas precisam testemunhar: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. E eu repito, não falo de santarronice exterior, de trajes, de roupas exteriores, falo da postura, do andar desse cristão, em nome de Jesus. O que esse texto nos ensina sobre esse andar em Cristo? Primeiro, devemos andar em santidade para agradar, obedecer, glorificar a Deus e ser poupado do seu julgamento. Esse andar é para Deus. Devemos andar em amor uns pelos outros. Esse andar é um exercício contínuo e é com os irmãos. Devemos andar em dignidade na vida pessoal e nos negócios, de modo a testemunhar da mudança que se operou em nós. Esse andar é diante dos homens, dentro e fora da igreja. E finalmente, as três maneiras de andar devem estar absolutamente sincronizadas, ou seja, não dá para ser santo e não amar os irmãos, nem para ser santo amar os irmãos e viver indignamente, de modo a envergonhar o Senhor e a sua santa palavra. Que o Senhor, Ele aplique essa palavra aos nossos corações, que naquilo que eu sou tremendamente deficiente, o Espírito Santo, Ele fale aos corações, Ele leve essa palavra, que ela desça da mente para os corações e traga verdadeira transformação em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos a andar em santidade, em amor uns pelos outros e em dignidade, Senhor, de modo a não envergonhar o Teu nome e o Teu Evangelho. Que o Senhor fale conosco no dia de hoje, que o Senhor visite os lares, que o Senhor visite os litígios, que o Senhor visite os casamentos falidos, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, tanto dessa doença terrível que é a Covid, como de outras enfermidades. Que o Senhor visite as causas na justiça, que o Senhor libere aquelas bênçãos há tanto esperadas, que o Teu nome em todas as coisas, ó Deus, seja glorificado. Visita o Teu servo, o pastor Malta, repreende toda angústia, toda ansiedade daquele coração e traz paz àquele coração em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora, para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.